Existe uma teoria estranha, quase uma superstição sussurrada nos cantos da internet, que diz que os anos que terminam com o número 6 são amaldiçoados. Parece bobagem. Eu sei, mas quando começamos a olhar para a história, uma série de coincidências perturbadoras começa a aparecer. De desastres tecnológicos a crises políticas e tragédias humanas, os anos em 6 parecem ter uma assinatura sombria. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa teoria. Será apenas um padrão que nossa mente insiste em criar, ou existe algo mais por trás da chamada maldição do ano 6? Vamos investigar os fatos, começando pelo ano que muitos consideram o epicentro dessa maldição. 1986. O ano de 1986 começou com uma promessa de avanço e esperança. A exploração espacial estava no seu auge. A NASA preparava o lançamento do ônibus espacial Challenger, que levaria a primeira civil ao espaço, a professora Christa McAuliffe. O mundo inteiro assistia, com os olhos grudados na televisão, no dia 28 de janeiro. Era para ser um momento de triunfo, um passo gigante para a humanidade. Mas, em apenas 73 segundos, o sonho virou um pesadelo. O Challenger explodiu no céu azul da Florida Disintegrated Sea. Diante de milhões de espectadores chocados, a imagem daquela nuvem de fumaça em forma de Y ficou gravada na memória coletiva como um símbolo de tragédia e da fragilidade da tecnologia. A investigação posterior revelou uma falha em um anel de vedação. Uma peça aparentemente pequena, que sob o frio incomum daquele dia, falhou catastroficamente. A confiança do público no programa espacial foi abalada, e o desastre do Challenger marcou o início de um ano que ficaria para sempre associado à catástrofe. Mas a escuridão de 1986 não parou por aí. Apenas 3 meses depois, do outro lado do mundo, na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética, o pior desastre nuclear da história estava prestes a acontecer. Na madrugada de 26 de abril, durante um teste de segurança no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, uma combinação de falhas de projeto e erro humano levou a uma explosão catastrófica. O núcleo do reator foi exposto, liberando uma nuvem de material radioativo que se espalhou por grande parte da Europa. A cidade de Pripyat, construída para os trabalhadores da usina, foi evacuada e se tornou uma cidade fantasma, um monumento silencioso ao poder destrutivo da energia atômica. Os primeiros a responder, os bombeiros e trabalhadores da usina, tornaram-se heróis anônimos, sacrificando suas vidas para conter um inimigo invisível. As consequências de Chernobyl são sentidas até hoje, com áreas inteiras ainda inabitáveis, e um legado de problemas de saúde que afetaram milhares de pessoas. Challenger e Chernobyl, 2 desastres tecnológicos monumentais ocorridos no mesmo ano, ambos resultantes de uma mistura de arrogância humana e falhas sistêmicas. Eles sozinhos já seriam suficientes para dar a 1986 uma reputação sombria. Mas o ano ainda reservava outros eventos. No Haiti, o ditador Jean-Claude Baby Doc Duvalier foi deposto após décadas de um regime opressivo. Nas Filipinas, a Revolução do Poder Popular derrubou o ditador Ferdinand Marcos. Embora essas fossem vitórias para a democracia, foram processos turbulentos e marcados por instabilidade. E claro, não podemos esquecer do cometa Halley, que fez sua passagem pela Terra naquele ano. Para os mais supersticiosos, a aparição do cometa, historicamente associado a maus presságios, só reforçou a ideia de que 1986 era de fato um ano amaldiçoado. Mas a maldição do ano 6C limita a 1986. Se voltarmos no tempo, as coincidências continuam a se acumular. Vamos para 1976. Na China, um terremoto devastador atingiu a cidade de Tangshan. Com uma magnitude de 76, o tremor transformou a cidade industrial em ruínas em questão de segundos. O número oficial de mortos foi de cerca de 240 mil pessoas, mas muitas estimativas sugerem que o número real pode ter sido muito maior, tornando-o um dos terremotos mais mortais do século XX, o ano de 1976. Também,
foi um ano de grande mudança política e perda na China. O líder revolucionário Mao Tse-tung, que governou o país por quase 3 décadas, morreu em setembro, mergulhando a nação em um período de incerteza e luta pelo poder. No mesmo ano, na Argentina, um golpe militar deu início a um dos períodos mais sombrios da história do país, a chamada Guerra Suja, um regime de terror de Estado que resultou no desaparecimento e morte de dezenas de milhares de pessoas. A violência e a instabilidade parecem ser um tema recorrente. Vamos recuar mais uma década, para 1966. Este foi o ano em que a Revolução Cultural começou na China. Lançada por Mao Tse-tung para reafirmar sua autoridade, essa campanha mergulhou o país em uma década de caos, perseguição e violência. Intelectuais, artistas e qualquer pessoa considerada inimiga da Revolução foram publicamente humilhados, presos ou mortos. Templos antigos foram destruídos, livros foram queimados e o tecido social da China foi profundamente rasgado. Enquanto isso do outro lado do mundo, no país de Gales, a pequena cidade mineira de Aberfan viveu uma tragédia indescritível. Em 21 de outubro, uma pilha de rejeitos de uma mina de carvão, encharcada pela chuva, desmoronou sobre a vila. A avalanche de lama e detritos engoliu uma escola primária, matando 116 crianças e 28 adultos. Foi um desastre evitável, causado pela negligência da estatal de carvão, e deixou uma cicatriz permanente na alma da nação galesa. Mais uma vez, um ano terminado em 6 é marcado por tragédias que abalam nações inteiras. A lista continua. Em 1956, a crise de Suez abalou o Oriente Médio e marcou o declínio do poder imperial britânico e francês. No mesmo ano, a Revolução Húngara foi brutalmente esmagada pelos tanques soviéticos. Um lembrete sombrio da realidade da Guerra Fria, recuando para 1946. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o famoso discurso da Cortina de Ferro de Winston Churchill formalizou a divisão ideológica que daria início à Guerra Fria, um período de tensão nuclear que assombraria o mundo por décadas. E em 1936, a Espanha mergulhou em uma sangrenta guerra civil, um conflito brutal que serviu como um campo de testes para as armas e táticas que seriam usadas na Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, a Alemanha de Hitler reocupou a Renânia, uma violação direta do Tratado de Versalhes, e sediou os Jogos Olímpicos de Berlim, usando o evento como uma gigantesca peça de propaganda para o regime nazista. O palco para o maior conflito da história da humanidade estava sendo montado. Se formos ainda mais longe, encontramos mais exemplos. Em 1926, um furacão devastador atingiu Miami, encerrando abruptamente o boom imobiliário da Flórida. Em 1916, em meio à Primeira Guerra Mundial, ocorreram duas das batalhas mais sangrentas da história: a Batalha do Somme e a Batalha de Verdun. Juntas, elas resultaram em quase 2 milhões de baixas. O ano de 1906 é famoso pelo terrível terremoto e incêndio que destruíram a cidade de São Francisco. Nos Estados Unidos, um dos piores desastres naturais da história do país. Parece que, a cada década, o ano 6 traz consigo uma dose desproporcional de desastres, conflitos e tragédias. Então, o que está acontecendo aqui? Existe realmente uma força misteriosa que torna os anos terminados em 6 particularmente perigosos? A resposta mais provável, e a mais racional, é não. O que estamos vendo é um fenômeno psicológico conhecido como viés de confirmação e apofenia, que é a nossa tendência de ver padrões em dados aleatórios. A história está cheia de desastres, guerras e crises. Se procurarmos por eventos trágicos em anos terminados em 7/8, com certeza também encontraremos uma lista assustadora. Pense em 1912 com o naufrágio do Titanic, 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, 2001 com os ataques de 11 de setembro ou 2020 com o início da pandemia global. Nenhum desses anos termina em 6. Nossos cérebros
são máquinas de encontrar padrões. É uma habilidade de sobrevivência que nos ajudou a evoluir. Mas às vezes, essa habilidade nos prega peças. Quando alguém nos apresenta a ideia da maldição do ano 6, nossa mente imediatamente começa a procurar evidências que a confirmem, ignorando convenientemente todas as evidências em contrário. Os eventos de 1986, especialmente a proximidade entre Challenger e Chernobyl, criaram uma âncora mental muito poderosa para essa teoria. É uma narrativa convincente, quase cinematográfica, mas a realidade é que a história é caótica, imprevisível e não segue um roteiro numérico. Apesar da explicação lógica, a maldição do ano 6 continua a fascinar. Ela serve como um lembrete de nossa vulnerabilidade e da nossa busca por significado em um mundo, muitas vezes, aleatório e assustador. É mais reconfortante acreditar em uma maldição cíclica do que aceitar que catástrofes terríveis podem acontecer a qualquer momento, por uma combinação de acaso, erro humano e forças da natureza. Essa teoria é menos sobre numerologia e mais sobre a psicologia humana. Ela reflete nosso desejo de encontrar ordem no caos e de contar histórias que nos ajudem a entender o mundo. No final das contas, a maldição dos anos que terminam em 6, muito provavelmente apenas uma grande coincidência, amplificada pela nossa própria mente. Mas é uma coincidência e tanto, não é mesmo? Da próxima vez que um ano terminado em 6 se aproximar, talvez você se lembre deste vídeo e olhe para os eventos do mundo com um pouco mais de atenção. Não por superstição, mas como um lembrete de que a história está sempre se desenrolando, cheia de lições a serem aprendidas com as tragédias e triunfos do passado. Não importa em que ano eles aconteçam. Obrigado por assistir a esta investigação sobre a misteriosa maldição do ano 6. O que você acha? É pura coincidência? Ou há algo mais nessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste mergulho na história e na psicologia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!